Minha mãe está no pronto-socorro e precisa de US$ 155.000 para uma cirurgia imediatamente. A voz do meu irmão tremia do outro lado da linha. Se você não conseguir esse dinheiro nas próximas horas, ela não vai sobreviver. Meu nome é Shannon, tenho 30 anos e sou advogada corporativa. Durante anos, fui a pessoa que sustentou financeiramente minha família. Eu pagava contas, resolvia dívidas inesperadas e sempre ajudava sem fazer perguntas. Mas daquela vez era diferente. Era uma questão de vida ou morte. Abandonei uma reunião importante no meio de uma apresentação e corri para o estacionamento. O caminho até o Hospital Geral de Seattle pareceu desaparecer diante dos meus olhos. Minhas mãos apertavam o volante enquanto o medo tomava conta da minha mente. Eu só conseguia pensar em chegar a tempo. Entrei correndo no setor de emergência, procurando desesperadamente pelo número do quarto. Quando finalmente encontrei a sala da minha mãe e estendi a mão para abrir a porta, alguém segurou meu pulso com força. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, uma enfermeira me puxou para trás e me levou rapidamente para um pequeno depósito de materiais médicos, escuro e apertado. Fique em silêncio, ela sussurrou, colocando o dedo nos lábios. Se quiser proteger tudo que você construiu, não diga uma palavra. Apenas olhe pela fresta da porta. Em alguns minutos, você vai descobrir toda a verdade. Fiquei imóvel contra a parede fria, sem conseguir respirar direito. As palavras que ouvi depois destruíram completamente tudo que eu acreditava sobre minha própria família. Naquele momento, percebi que teria que usar meus conhecimentos jurídicos contra as pessoas que eu mais amava. Antes de revelar a traição que estava acontecendo do outro lado daquela porta de hospital, deixe seu like e inscreva-se no canal. Seu apoio ajuda a trazer mais histórias emocionantes como essa. Agora, vamos voltar àquele pequeno depósito onde minha vida mudou para sempre. A luz branca do corredor atravessava a pequena abertura da porta, iluminando parcialmente o rosto da enfermeira Sheila enquanto ela fazia um sinal para eu continuar em silêncio. Eu segurava firme a borda metálica da porta. Meu coração batia tão forte que parecia que todos poderiam ouvir. Eu esperava encontrar médicos desesperados, enfermeiros correndo ou algum sinal de uma emergência real. Mas quando me aproximei da fresta e olhei para dentro do quarto, fiquei completamente paralisada. Minha mãe, Marta, estava sentada tranquilamente na cama. Sua aparência era normal. Sua respiração estava calma. Não havia aparelhos monitorando seus sinais, nem soro, nem qualquer equipamento de emergência ligado a ela. Na verdade, ela parecia confortável, apenas ajeitando a gola da roupa hospitalar. Não havia cirurgia urgente. Não havia risco de morte. Não havia nenhuma emergência. Tudo aquilo era uma encenação. Meu irmão, Travis, estava ao lado da cama. Junto dele havia um homem de jaleco branco com o estetoscópio pendurado no pescoço, o Dr. Thorne. Eles não estavam analisando exames ou falando sobre a saúde da minha mãe. Eles estavam negociando um acordo. O médico parecia inquieto. Ele olhava constantemente para a janela do corredor, como se temesse que alguém descobrisse o que estava fazendo. O dinheiro está garantido? Perguntou o Dr. Thorne, batendo a caneta em um prontuário vazio. Isso é um risco enorme. Falsificar uma emergência cardíaca desse nível poderia acabar com minha carreira e custar minha licença médica, disse o Dr. Thorne, claramente preocupado. Se isso vier à tona, eu posso perder tudo. Travis soltou uma risada curta, como se aquilo não fosse nada demais. Encostado na parede, ele parecia completamente seguro de que tinha tudo sob controle. Eu já falei que o dinheiro não é problema, respondeu ele com arrogância. Minha irmã é advogada de uma grande empresa. Ela ganha mais do que o suficiente para pagar isso. Assim que colocarem os documentos na frente dela, ela vai assinar. Ela sempre resolve tudo para a família. O médico respirou fundo e ajeitou os óculos, ainda demonstrando desconforto. Tudo bem. Uma sensação de enjoo tomou conta de mim. Meu próprio irmão estava tentando convencer o médico a criar uma doença falsa e transformar uma mentira em uma emergência de vida ou morte. E eu era a pessoa escolhida para financiar todo aquele golpe. Mas o pior ainda estava por vir. Minha mãe, Marta, pegou calmamente um copo plástico de água que estava ao lado da cama. Bebeu alguns goles devagar, sem demonstrar qualquer preocupação com a fraude que acontecia diante dela.
Então olhou para Travis com uma expressão séria. Não esqueça da minha parte, disse ela friamente. Eu não vou ficar deitada nessa cama desconfortável o dia inteiro sem receber nada em troca. Aquelas palavras ficaram presas na minha mente como o som de um martelo batendo em uma sentença. Minha própria mãe não era apenas alguém envolvida na situação. Ela fazia parte do plano. Os dois estavam tentando tirar $155 mil de mim. Travis pretendia usar grande parte do dinheiro para cobrir suas dívidas de apostas, enquanto Martha queria ser recompensada por fingir ser uma paciente à beira da morte. Todos aqueles anos em que trabalhei jornadas intermináveis, sacrificando minha própria vida para ajudar minha família, não significavam nada para eles. Eu não era uma filha. Eu era apenas uma fonte de dinheiro esperando para ser usada. O desespero que me fez correr pelos corredores daquele hospital desapareceu completamente. No lugar dele surgiu algo muito mais frio: foco, estratégia e controle. Naquele pequeno depósito escuro, a filha que sempre perdoava tudo ficou para trás. Naquele momento, a advogada assumiu o controle. Eu conhecia a lei. Sabia exatamente o que aconteceria se eu abrisse aquela porta naquele instante. Eles negariam tudo. O Dr. Thorne diria que eu tinha interpretado errado uma conversa médica. Travis tentaria me convencer de que eu estava imaginando coisas. Minha mãe provavelmente faria uma cena para parecer a vítima da situação. Eu não precisava de uma discussão. Eu precisava de provas. Precisava deixá-los continuar até que eles mesmos revelassem todo o esquema. Com cuidado, coloquei a mão dentro do bolso do meu blazer. Meus dedos passaram pelas chaves do carro até encontrarem meu celular. Peguei o aparelho lentamente e reduzi o brilho da tela ao mínimo. Eu não podia correr o risco de uma luz repentina denunciar minha presença. Abri o aplicativo de gravação de voz. Meu polegar ficou parado por alguns segundos sobre o botão vermelho de gravação. Então eu apertei. E comecei a registrar cada palavra. O cronômetro começou a correr. A gravação estava em andamento, e eu mantive o celular próximo à pequena abertura da porta, capturando cada palavra dita naquele quarto. O aparelho registrava o som constante do sistema de ventilação do hospital, o barulho dos papéis falsificados sendo organizados pelo Dr. Thorne, principalmente, a voz do meu irmão revelando todos os detalhes daquele plano cruel. Permaneci imóvel no escuro, sem fazer nenhum movimento. Naquele momento, eu estava registrando exatamente o instante em que minha própria família deixou de ser apenas minha família e passou a se tornar minha adversária diante da lei. Alguns minutos se passaram, até que a conversa do outro lado da porta tomou um rumo que fez meu corpo inteiro gelar. Travis tirou o celular do bolso e mostrou a tela para o médico com um sorriso de satisfação. Você não precisa se preocupar com o dinheiro inicial, disse-ele com tranquilidade. O valor já está seguro na minha conta no exterior. Meus credores vão receber até o meio-dia. O Dr. Thorne franziu a testa enquanto conferia alguns documentos em sua prancheta. Eu pensei que sua irmã pagaria tudo. Travis soltou uma risada irônica. Ela vai pagar a conta do hospital, é claro. Mas o dinheiro que eu preciso para resolver meus próprios problemas já consegui de outra forma. Meu coração parou por um segundo. Ele continuou falando como se estivesse contando uma história qualquer. Liguei para o meu pai, Arthur, cerca de 1 hora atrás. Minha mão apertou ainda mais a borda da porta. Meus dedos ficaram doloridos de tanta força. Meu pai, Arthur, havia acabado de se aposentar depois de 4 décadas trabalhando em uma fábrica. O dinheiro guardado na aposentadoria era a única segurança que ele tinha para o futuro. E Travis estava prestes a destruir isso também. Com uma satisfação assustadora, meu irmão explicou cada detalhe do golpe. Eu liguei para ele fingindo estar desesperado. Disse que o hospital não iria preparar a cirurgia da minha mãe sem um pagamento imediato. Ele nem desconfiou. Ficou apavorado com a possibilidade de perder a esposa e transferiu uma grande parte da aposentadoria dele para a conta que eu passei. Ele fez uma pausa, claramente orgulhoso. A transferência foi concluída há 10 minutos. Martha soltou uma risada baixa. Seu pai sempre foi fácil de manipular, comentou ela, sem demonstrar o menor remorso pelo fato de o próprio marido ter acabado de perder uma parte importante das economias de uma vida inteira. Ele nunca sabe lidar com pressão. Foi o plano perfeito.
Fechei os olhos por alguns segundos, tentando controlar a raiva que crescia dentro de mim. Arthur era um homem simples, honesto e trabalhador. Ele passou a vida inteira construindo uma pequena segurança para a velhice. E agora, as pessoas em quem ele mais confiava tinham usado o medo dele como uma arma. Ele provavelmente estava sentado em algum lugar naquele momento, talvez chorando, acreditando que sua esposa estava entre a vida e a morte. Sem imaginar que o próprio filho tinha acabado de destruir a segurança financeira que ele levou décadas para construir. O Dr. Thorne limpou a garganta, tentando direcionar a conversa novamente para o problema que eles precisavam resolver. Ele pegou uma pilha grossa de documentos presa a uma prancheta do hospital e entregou uma caneta para Travis. Este é o formulário padrão de responsabilidade financeira, explicou o médico, mantendo um tom profissional. O dinheiro do seu pai vai cobrir seus problemas pessoais e o meu pagamento por fora. Mas uma cirurgia falsa desse nível vai gerar uma cobrança oficial do hospital superior a $155.000. Ele fez uma pausa e continuou. Alguém precisa assumir legalmente essa dívida no sistema de faturamento hospitalar. Travis pegou a prancheta e passou o dedo até chegar ao espaço destinado à assinatura. E é aqui que a Shannon entra. Ele sorriu com confiança. Ela nunca lê nada quando está sob pressão. Exatamente, confirmou o Dr. Thorne. Quando ela chegar, estará desesperada e emocionalmente abalada. Aproveite esse momento. Coloque essa prancheta nas mãos dela e pressione para que assine imediatamente. O médico continuou explicando o plano. Diga que os cirurgiões não podem iniciar o procedimento sem autorização dela. Assim que ela assinar como responsável financeira, o setor de cobrança do hospital poderá vinculá-la legalmente à dívida. Um documento assinado durante uma suposta emergência médica é extremamente difícil de contestar depois. Ouvir os detalhes exatos daquela armadilha despertou algo dentro de mim. Não era mais medo. Era determinação. Como advogada corporativa, eu passava todos os dias analisando contratos, cláusulas de responsabilidade e obrigações legais. Eu sabia exatamente o peso daquele documento. Se eu assinasse como responsável principal, estaria assumindo uma dívida criada por uma fraude. Caso eu me recusasse a pagar depois, eles poderiam tentar bloquear parte do meu salário, registrar cobranças sobre meus bens e destruir minha reputação financeira. Travis e Martha não estavam apenas tentando me enganar. Eles estavam preparando uma sentença financeira contra mim. Minha família havia criado um plano dividido em duas etapas. Primeiro, eles atacaram meu pai, tirando dele a reserva de aposentadoria que ele acumulou após 40 anos de trabalho. Depois, tentaram me colocar como responsável pelo prejuízo restante da falsa cirurgia. Eles estavam dispostos a arruinar a própria família para alimentar dívidas de apostas e manter um estilo de vida que não podiam pagar. Baixei o celular com cuidado, verificando se a gravação continuava funcionando. O contador digital já havia ultrapassado 5 minutos. Eu tinha conseguido tudo o que precisava, provas em áudio da tentativa de extorsão, da fraude financeira contra meu pai e do envolvimento do médico naquele esquema. Salvei o arquivo imediatamente e fiz uma cópia em um servidor seguro na nuvem. Depois respirei fundo dentro daquele pequeno armário escuro, segurando a raiva que ameaçava tomar conta de mim. Naquele momento, eu não era mais a filha que corria para salvar a família. Eu era a advogada que iria fazer todos eles responderem pelas próprias escolhas. Eu já tinha decidido qual seria meu próximo passo. Quando ouvi os passos deles desaparecendo pelo corredor, Sheila finalmente soltou a trava da porta. Empurrei a porta do depósito e voltei para o corredor frio e iluminado do hospital. Parei por alguns segundos para ajustar minha postura. Eu precisava voltar a interpretar o papel que eles esperavam de mim. Controlei minha respiração, deixando-a parecer rápida e irregular. Pisquei algumas vezes até meus olhos se encherem de lágrimas, deixando minha visão embaçada. Em poucos instantes, deixei de ser a advogada que tinha acabado de descobrir uma traição e me transformei na irmã desesperada que eles imaginavam que eu era. Corri até o quarto da minha mãe, soltando um choro calculado enquanto abria a porta com força. Travis se virou imediatamente. Ele vestiu uma expressão de sofrimento falso, como se estivesse concorrendo ao papel de filho mais desesperado do mundo. Ele segurou meus ombros e olhou para mim com uma falsa preocupação. Shannon, graças a Deus você chegou. O coração dela está falhando. Eles precisam fazer a cirurgia agora. Deixei minha voz tremer e me apoiei no desespero que eles esperavam ver. Onde está o médico?
O que precisamos fazer? Por favor, apenas salvem ela. O Dr. Thorne se aproximou com uma expressão cuidadosamente ensaiada de preocupação profissional. Ele segurou a prancheta do hospital e estendeu o documento para mim. Estamos ficando sem tempo. A equipe cirúrgica está pronta, mas o protocolo do hospital exige que tenhamos um responsável financeiro registrado antes de iniciar o procedimento. Assine aqui o termo de responsabilidade. Ele apontou diretamente para a linha de assinatura. Eu não olhei para nenhuma cláusula. Não analisei nenhuma palavra. Peguei a caneta da mão dele e assinei rapidamente, fazendo minha mão tremer de propósito enquanto escrevia meu nome no papel. Pelo canto do olho, percebi um pequeno sorriso de satisfação surgir no rosto de Travis. A armadilha estava oficialmente montada. Eles tinham encontrado a pessoa que assumiria toda a culpa financeira. Vou levar isso para a administração e preparar a sala de cirurgia, disse o Dr. Thorne com tranquilidade, pegando a prancheta de volta antes de sair. Travis colocou a mão no meu ombro. Vou lá fora ligar para o papai novamente, mentiu ele sem hesitar. Fique aqui. Não incomode ela. Ela precisa descansar. Assim que Travis virou o corredor e desapareceu da minha vista, minhas lágrimas sumiram. Minhas mãos pararam de tremer. Toda aquela aparência de desespero desapareceu, dando lugar a uma concentração absoluta. Eu me virei e caminhei rapidamente pelo corredor até uma escada reservada do hospital. Empurrei a pesada porta de metal e deixei que ela se fechasse atrás de mim com um som seco. Então peguei meu celular e procurei um contato específico. Dr. Reis. 2 anos antes, ele havia enfrentado uma disputa contratual complicada que quase levou sua clínica particular à falência. Eu o representei no processo e consegui desmontar completamente a estratégia da parte adversária no tribunal. Ele tinha uma grande dívida de gratidão comigo. E naquele dia, eu iria cobrar esse favor. Ele atendeu no segundo toque. Shannon? Está tudo bem? Minha voz saiu fria e controlada. Preciso do seu acesso administrativo agora. Você está conectado à rede do Hospital Geral de Seattle? Houve uma breve pausa. Sim, estou no meu escritório no 4º andar. O que está acontecendo? Passei para ele os dados que precisava. Quero que procure por Marta, sobrenome. Vou te enviar a data de nascimento dela também. Eu sabia que, a partir daquele momento, cada segundo seria importante. Abra o prontuário eletrônico dela. Veja quem está listado como médico responsável pelo caso. Deve aparecer um Dr. Thorne. Do outro lado da linha, ouvi o som rápido do teclado sendo pressionado. Encontrei, confirmou Reis. Está registrado como emergência cardíaca. Cirurgia de ponte de safena marcada com urgência. Minha expressão ficou séria. Agora vá mais fundo. Acesse o histórico de alterações do sistema. Quero o registro completo de auditoria, com todos os horários, modificações e acessos feitos no prontuário desde a entrada dela hoje de manhã. A linha ficou em silêncio por alguns segundos. Nos Estados Unidos, registros médicos digitais deixam rastros. Cada alteração fica registrada no sistema, com informações sobre quando e por quem foi feita. Nada desaparece completamente. Então ouvi novamente o som do teclado, dessa vez muito mais rápido. Achei, disse Reis. Mas o tom dele havia mudado. A surpresa tinha tomado conta da voz. Thorne alterou o diagnóstico principal exatamente 18 minutos atrás. Ele substituiu as anotações originais. Meu coração acelerou. O que dizia o primeiro registro? Perguntei. Houve uma pausa. Apendicite, respondeu ele, lendo os dados. Inflamação leve. Nada que exigisse uma cirurgia imediata. Ele simplesmente inventou toda a emergência cardíaca. A confirmação era tudo o que eu precisava. Imprima tudo, ordenei. Quero o prontuário original, a versão modificada e o relatório completo de auditoria mostrando o acesso de Thorne ao sistema. Preciso das cópias físicas. Reis respirou fundo. Shannon, isso é fraude médica evidente. Pode ser um crime federal. Eu sei, respondi. Desliguei a ligação e empurrei a porta da escada para voltar ao corredor.
Mas antes mesmo de conseguir dar alguns passos, meu celular começou a vibrar sem parar. Olhei para a tela. Era Travis. Respirei fundo e voltei a vestir a máscara da irmã desesperada e assustada que eles acreditavam que eu era. Atendi. Você já transferiu o dinheiro? Travis perguntou de forma impaciente. A voz dele carregava irritação. O que está demorando tanto? Ele continuou sem me dar tempo para responder. Shannon, o Dr. Thorne está esperando. A equipe cirúrgica está pronta. Você assinou o documento, mas eles precisam que o pagamento seja liberado. Deixei minha voz tremer. Eu estou tentando, Travis. Era uma mentira cuidadosamente planejada. Eu iniciei a transferência, mas o banco bloqueou a operação. São $155 mil. O setor de segurança identificou a transação como suspeita e colocou uma retenção temporária. Estou esperando um gerente autorizar a liberação. Do outro lado, ouvi Travis perder a paciência. Você é advogada de uma grande empresa. Pressione eles. Diga que nossa mãe está morrendo em uma cama de hospital. Não temos tempo para essas burocracias. Mantive o tom de preocupação. Estou fazendo tudo o que posso. Fingi urgência na voz. Avise o médico que o dinheiro está em processo de liberação. Apenas mantenham ela estável. Eu vou resolver isso o mais rápido possível. Travis desligou sem dizer mais nada. Eu não perdi um único segundo. Abri meus contatos e liguei para meu pai. Arthur atendeu no primeiro toque. Sua respiração estava pesada, como alguém que tinha acabado de passar por uma situação desesperadora. Shannon, estou no carro. Estou indo o mais rápido que consigo. A cirurgia já começou? Fechei os olhos por um instante. Pai, escuta o que eu vou dizer. Falei tentando deixar minha voz completamente destruída, como se eu estivesse prestes a desabar. Você precisa chegar aqui imediatamente. O estado dela piorou muito mais rápido do que os médicos esperavam. Eles nem sabem se ela vai conseguir passar pela cirurgia. Por favor, venha o mais rápido possível. Do outro lado da linha, ouvi meu pai soltar um soluço abafado antes da ligação cair. Sem perder tempo, comecei a ligar para todos os parentes que moravam na região de Seattle. Liguei para minha tia Susan, meu tio Robert e alguns primos mais velhos. Minha mensagem era curta, mas tinha exatamente o impacto que eu precisava. A Marta está piorando rapidamente. Fiz minha voz falhar no momento certo. A situação é muito grave. Se vocês querem se despedir dela, precisam vir agora para o setor de emergência do Hospital Geral de Seattle. Uma notícia dessas não ficaria parada. Eu sabia que uma crise familiar desse tamanho faria todos abandonarem seus compromissos e correrem para o hospital. Eu precisava de testemunhas. Precisava de pessoas suficientes para impedir que Travis e Marta tentassem controlar a história quando a verdade viesse à tona. Guardei o celular no bolso e comecei a andar de um lado para o outro na escada do hospital. Olhei para o relógio. Cada minuto parecia durar uma eternidade. O silêncio daquele lugar era quebrado apenas pelo som distante dos equipamentos hospitalares funcionando atrás das paredes. Então, de repente, a pesada porta metálica da escada se abriu com um rangido. Dr. Reis entrou no corredor da escada, olhando rapidamente para trás antes de se aproximar. Ele parecia cansado. Sua expressão era séria, quase sombria. Sem dizer muita coisa, ele me entregou um envelope grande de papel pardo, lacrado com uma fita oficial da administração do hospital. Tudo o que você pediu está aqui, disse-lhe em voz baixa. Abri o envelope e retirei os primeiros documentos. Era o registro inicial do atendimento, assinado pela equipe de triagem. O relatório mostrava claramente que o caso original era apenas uma inflamação leve no apêndice, sem qualquer indicação de uma cirurgia cardíaca de emergência. Depois peguei o relatório completo de auditoria do sistema eletrônico. Ali estavam os horários exatos das alterações, as anotações modificadas e os dados de acesso mostrando que o Dr. Thorne havia substituído o diagnóstico inicial por uma suposta emergência cardíaca grave. Passei os olhos pelos documentos. Cada página carregava os registros oficiais do hospital. Aquilo não era uma suspeita. Era uma prova concreta.
Uma evidência capaz de destruir toda a mentira que eles haviam criado. Obrigada, Colin, falei enquanto colocava os papéis novamente dentro do envelope. Você acabou de salvar minha vida. Ele apenas fez um gesto com a cabeça e voltou em direção à porta. Faça o que precisa fazer. A porta pesada se fechou atrás dele com um clique. Fiquei sozinha naquela escada silenciosa, segurando o envelope com força. Minha estratégia estava pronta. Eu tinha os documentos, as provas e o momento certo para agir. Às 11 horas da manhã, as portas automáticas de vidro do setor de emergência começaram a abrir repetidamente enquanto várias pessoas entravam apressadas. Minha tia Susan, meu tio Robert e alguns primos atravessaram o corredor branco e frio do hospital com rostos cheios de preocupação. Eles se reuniram em frente ao quarto da minha mãe, falando em voz baixa e tentando entender o que estava acontecendo. A quantidade de pessoas reunidas rapidamente criou uma movimentação intensa no corredor. E era exatamente isso que eu precisava. Fiquei em silêncio perto do posto de enfermagem, segurando o envelope lacrado junto ao meu corpo. Dentro daquele quarto, Marta estava fazendo a atuação da vida dela. Ela permanecia deitada na cama, completamente imóvel, com os olhos fechados contra a luz forte do teto. Sempre que algum parente se aproximava, soltava gemidos fracos e fingia dificuldade para respirar, tentando parecer uma mulher prestes a perder a vida. Travis estava ao lado do travesseiro dela, segurando seu ombro em um gesto falso de conforto. Ele observava cada familiar que chegava e balançava a cabeça com uma expressão de preocupação. Ele interpretava perfeitamente o papel do filho dedicado e protetor. Então Arthur apareceu no meio da multidão. Meu pai parecia ter envelhecido anos em poucas horas. Ele entrou no quarto quase sem fôlego, com o rosto tomado pelo medo. Sentou-se ao lado da cama e segurou a mão de Marta, levando-a até a testa. Ele estava completamente destruído. Suas mãos tremiam enquanto dizia em voz baixa que tudo ficaria bem, tentando convencer a si mesmo mais do que a ela. Nesse momento, o Dr. Thorne entrou carregando a prancheta do hospital. Ele elevou a voz para que todos no quarto pudessem ouvir. A equipe cirúrgica já está preparada, mas precisamos da confirmação imediata do pagamento antes de levar a paciente para o procedimento. Arthur levantou de repente. A cadeira deslizou para trás com um movimento brusco. Com as mãos trêmulas, ele colocou a mão no bolso e tirou sua carteira. Depois puxou um cartão e um talão de cheques já gasto pelo tempo. Quanto vocês precisam agora? Perguntou ele, com a voz carregada de emoção. Eu pago tudo hoje. Aceitem meu cartão, aceitem um cheque. Só levem minha esposa para a cirurgia antes que seja tarde demais. Ele respirou fundo, desesperado. Eu não me importo com o valor. Apenas salvem ela. Por um instante, Travis e o Dr. Thorne ficaram imóveis. Um sinal verdadeiro de medo apareceu no rosto do meu irmão. Ele sabia exatamente o que poderia acontecer. As contas bancárias do meu pai estavam ligadas diretamente ao dinheiro da aposentadoria que Travis havia acabado de tirar dele. Se Arthur tentasse fazer um pagamento alto naquele momento, a transação poderia ser recusada e levantar suspeitas imediatamente. A movimentação financeira poderia revelar o desaparecimento das economias dele antes que o golpe fosse concluído. O Dr. Thorne reagiu rapidamente. Ele deu um passo à frente e levantou a mão, impedindo Arthur de continuar. Senhor, por favor, guarde sua carteira. Arthur olhou para ele sem entender. Como assim guardar? Essa é minha esposa. Passe o cartão. Faça o pagamento. O médico manteve uma expressão séria e profissional. Existem protocolos específicos para procedimentos de alto risco. A senhora Shannon já assinou o termo de responsabilidade financeira como garantidora principal. Ele apontou para os documentos. Pelas regras do sistema hospitalar, uma vez que um responsável legal já foi registrado, o faturamento precisa seguir esse processo. Aceitar outro pagamento agora exigiria alterar todo o contrato, gerar novos documentos e poderia atrasar o procedimento. Travis imediatamente segurou o braço do pai. Pai, escuta o médico. Guarda esse talão. Ele tentou parecer preocupado. Você está aposentado. Não tem como movimentar uma quantia dessas de uma hora para outra. A transação pode ser bloqueada e vamos perder um tempo precioso.
Então ele usou a maior arma que tinha, a culpa. Você quer ser responsável se ela não sobreviver? Depois virou-se lentamente e apontou para mim. Achando um ganha-dinheiro como advogada de uma grande empresa. Ela já assinou tudo. Ela assumiu a responsabilidade pelo pagamento. Deixe que ela cuide desse peso financeiro. Você apenas se concentre em segurar a mão da nossa mãe. Eu observei toda aquela cena da porta do quarto, apertando o envelope de papel pardo com força. A crueldade do plano deles estava finalmente exposta. Travis já havia tirado as economias da aposentadoria do meu pai usando aquela falsa transferência bancária. Agora, ele estava impedindo Arthur de perceber que seu dinheiro tinha desaparecido, enquanto ao mesmo tempo tentava me prender a uma dívida médica enorme. Eles haviam planejado tudo com cuidado. Em um único golpe, queriam destruir financeiramente nós dois. Arthur olhou para mim com uma expressão de culpa profunda. As lágrimas em seu rosto mostravam o quanto ele se sentia impotente, sem imaginar que ele próprio já tinha sido enganado. Então Travis elevou a voz, chamando a atenção de todos no corredor. O cirurgião está esperando. Entregue seu cartão e pague a conta para que eles possam salvar nossa mãe. Naquele instante exato, quando Travis afastou a mão do meu pai e tentou me empurrar para resolver o pagamento, eu dei um passo para trás. Ergui o envelope lacrado no ar. E abri. Retirei a pilha de documentos de dentro. Os murmúrios da família desapareceram imediatamente. Todos se viraram para mim. Eles perceberam que algo havia mudado. Ninguém vai pagar cirurgia nenhuma hoje, anunciei. Minha voz ecoou pelo corredor do hospital. Então Dr. Reis atravessou a multidão e parou ao meu lado. Seu crachá de identificação do hospital estava claramente visível em seu peito. Ele olhou primeiro para Arthur e depois para todos os familiares reunidos. Eu sou responsável pelo gerenciamento das informações de saúde deste hospital, declarou ele com firmeza. Sua voz carregava autoridade. Eu revisei pessoalmente os registros originais da entrada da paciente, incluindo os exames iniciais e as anotações feitas pela equipe de triagem. Ele fez uma pausa. A paciente não está sofrendo de uma falha cardíaca. Ela tem apenas um quadro leve de apendicite. O tratamento necessário é simples e não envolve uma cirurgia de emergência. Ela não corre nenhum risco imediato. Um silêncio pesado tomou conta do corredor. Então veio a reação. Minha tia Susan levou a mão à boca, completamente chocada. Meu tio Robert deu alguns passos para trás, tentando processar aquilo. Travis ficou paralisado, com a mão ainda levantada no ar. O Dr. Thorne imediatamente mudou de postura. Ele encheu o peito e abriu a boca, pronto para criar uma explicação médica complicada e tentar desacreditar Reis. Mas eu não deixei. Tirei meu celular do bolso, aumentei o volume até o máximo e apertei o botão de reprodução da gravação. A voz de todos ficou em silêncio enquanto o áudio preenchia o corredor. Então todos ouviram. Os fundos estão garantidos? Perguntou a voz gravada do Dr. Thorne. Ela vai assinar o documento de responsabilidade. Ela sempre paga. A voz gravada de Travis ecoou pelo corredor. Então veio a voz inconfundível de Marta, carregada de ganância. Não esqueça da minha parte. Eu não vou ficar deitada nessa cama desconfortável o dia inteiro sem ganhar nada com isso. Ninguém se mexeu. Todos os familiares ficaram completamente paralisados, tentando entender o que tinham acabado de ouvir. Na cama, Marta abriu os olhos de repente. A mulher que segundos antes fingia estar fraca e à beira da morte se sentou rapidamente. Toda a aparência de sofrimento desapareceu em um instante. Ela olhou para o celular na minha mão, com a expressão de quem finalmente percebeu que o plano tinha acabado. Antes que o Dr. Thorne pudesse inventar qualquer explicação ou tentar se defender, coloquei o relatório de auditoria impresso sobre a mesa móvel ao lado da cama. Estes são os registros digitais do hospital, falei em um tom frio. Apontei para as linhas destacadas nos documentos. Eles mostram que o Dr. Thorne usou suas próprias credenciais de acesso para remover o diagnóstico original de apendicite e inserir manualmente uma suposta emergência cardíaca. Fiz uma pausa. Ele cometeu fraude médica ao alterar os registros do sistema, exatamente depois de negociar um pagamento ilegal. O rosto do Dr. Thorne perdeu completamente a cor.
A confiança que ele demonstrava antes desapareceu, substituída por puro desespero. Ele deu alguns passos para trás e acabou encostando nos equipamentos médicos próximos à cama. Tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Ele sabia que sua carreira estava destruída. Arthur permaneceu olhando para os documentos em cima da mesa. Depois olhou para o celular com a gravação. Então, lentamente, virou-se para o próprio filho. A respiração dele ficou pesada enquanto a verdade finalmente fazia sentido. Todas as peças daquele quebra-cabeça começaram a se encaixar. O pagamento de emergência do hospital, disse-lhe com a voz trêmula, misturando tristeza e raiva. A transferência que eu fiz hoje de manhã. Ele engoliu em seco. O dinheiro não foi para o hospital. Não foi para uma equipe médica. Você roubou minha aposentadoria para pagar suas próprias dívidas. Travis recuou até encostar na parede. Ao redor dele estavam os olhares decepcionados e furiosos da própria família. Ele não tinha mais para onde fugir. Percebendo que seu plano tinha desmoronado completamente, Travis fez o que sempre fazia quando era encurralado: tentou colocar a culpa em outra pessoa. Ele apontou para Martha. Não olhem para mim desse jeito. Gritou ele. A ideia foi dela. Sua voz ficou mais agressiva. Foi ela quem exigiu uma parte do dinheiro para participar dessa mentira. Ela queria usar o valor para comprar coisas caras e pagar viagens de luxo. Ela planejou tudo comigo. Martha ficou furiosa. Ela jogou as pernas para fora da cama e encarou o filho. Seu ingrato! Gritou ela. Então apontou o dedo para ele. Você me colocou nessa situação porque estava devendo dinheiro para pessoas perigosas. Você me envolveu nesse problema e agora quer me deixar assumir toda a culpa? Os dois começaram a se atacar no meio do quarto. A máscara de família perfeita caiu completamente. Eles gritavam um contra o outro, trocando acusações e revelando cada vez mais detalhes sobre a própria ganância. Cada um tentava desesperadamente salvar a si mesmo. E, naquele momento, todos finalmente viram quem eles realmente eram. Mesmo com os gritos furiosos de Martha e Travis ecoando pelo corredor, meu pai permaneceu parado em silêncio. Ele não dizia nada. Seus olhos estavam vazios, como se ele ainda estivesse tentando aceitar a traição que acabará de descobrir. A discussão dos dois ficou tão intensa que era impossível ignorar. Pouco tempo depois, a reação inevitável aconteceu. 2 seguranças do hospital e o administrador do departamento atravessaram a multidão de familiares chocados e entraram no quarto. Dr. Reis imediatamente foi até eles e entregou os relatórios de auditoria impressos junto com o prontuário original da entrada da paciente. Ele explicou rapidamente o que havia acontecido. O administrador analisou os documentos em silêncio. A cada página que lia, sua expressão ficava mais séria. Então levantou os olhos e encarou o Dr. Thorne. Entregue seu crachá e suas credenciais. A ordem saiu em um tom firme. Você está suspenso imediatamente. A segurança vai acompanhá-lo para fora do hospital. Nosso departamento jurídico enviará esses registros às autoridades. Você poderá responder por fraude médica e tentativa de fraude financeira. O Dr. Thorne não tentou discutir. Com as mãos tremendo, retirou o crachá do uniforme e deixou o objeto cair no chão. Os seguranças então o acompanharam para fora do setor de emergência. A saída do médico encerrou completamente a falsa sensação de controle que Martha e Travis ainda tinham. Sem o cúmplice deles, os dois ficaram em silêncio. Pela primeira vez, perceberam a gravidade real da situação. Arthur finalmente piscou e saiu daquele estado de choque. Ele endireitou a postura. Não gritou. Não chorou. Apenas falou com uma calma fria que eu nunca tinha visto nele antes. Assim que eu sair deste hospital, vou ligar para o meu advogado, Martha. Ele olhou diretamente para ela. Vou pedir o divórcio. Você nunca mais vai receber um centavo meu. Depois virou-se para Travis. E você? A voz dele ficou ainda mais firme. Você roubou minha aposentadoria para pagar dívidas com pessoas perigosas. Ele respirou fundo. Hoje mesmo vou retirar seu nome do meu testamento. Para mim, você não é mais meu filho. Martha levou as mãos à boca, completamente sem reação.
Travis deu alguns passos para trás, como se aquelas palavras tivessem causado um impacto físico. Os dois então olharam para mim. Eles sabiam. Eu era a última possibilidade deles. A pessoa que sempre resolvia os problemas. A filha que pagava as contas. A advogada que encontrava uma saída quando tudo parecia perdido. Mas eu apenas olhei para os dois. E não senti nada. Nenhuma culpa. Nenhuma pena. Apenas o fim de uma história que eu carreguei por tempo demais. Travis abriu a boca, provavelmente pronto para pedir ajuda. Eu o interrompi antes mesmo que ele dissesse uma palavra. Nem pense em pedir. Minha voz saiu firme. Eu não vou pagar suas dívidas. Não vou pagar suas contas do hospital. Não vou cobrir o dinheiro que você perdeu. Fiz uma pausa. E quando a polícia chegar para investigar essa tentativa de extorsão, eu não vou representar nenhum de vocês no tribunal. A partir deste momento, estou cortando todo tipo de apoio financeiro para vocês. Fiz uma pausa e olhei diretamente para os dois. Vou bloquear os números de vocês. Agora terão que lidar sozinhos com as consequências das próprias escolhas. Travis deu um passo à frente, com a mão tremendo. Shannon, por favor, as pessoas para quem eu devo. Resolva você mesmo, interrompi, sem deixar que ele terminasse. Então me virei para o restante da família. Minha tia Susan balançou a cabeça, decepcionada e enojada com tudo o que havia acontecido. Meu tio Robert apenas olhou para Travis com desprezo. Ninguém disse uma palavra de despedida. Um por um, todos começaram a sair. A família inteira caminhou pelo corredor do hospital, deixando Martha e Travis completamente sozinhos. Nenhuma carona foi oferecida. Nenhum dinheiro foi emprestado. Nenhuma palavra de conforto veio. Pela primeira vez, eles estavam enfrentando o mundo sem alguém para salvá-los. Minha mãe ainda vestia roupa hospitalar, agora percebendo que provavelmente sairia dali com uma conta médica sem cobertura e uma possível investigação pela frente. Travis permanecia olhando para o celular. A realidade das dívidas que ele tentou esconder finalmente começava a alcançá-lo. A parceria construída em cima de mentiras, manipulação e ganância tinha desmoronado. Restavam apenas as consequências das decisões que eles mesmos tomaram. Eu não fiquei para assistir ao desespero deles. Não era mais meu problema. Caminhei até Arthur e, com cuidado, entrelacei meu braço no dele. Vamos para casa, pai, falei baixinho. Ele apenas assentiu. Nós dois seguimos pelo longo corredor do hospital, passamos pelas portas automáticas de vidro e saímos para a luz forte da tarde. E, pela primeira vez em toda a minha vida adulta, meu celular não tocou por causa de uma emergência. Não havia pedido de dinheiro. Não havia uma nova crise. Não havia alguém esperando que eu sacrificasse tudo para consertar os erros deles. Respirei profundamente o ar fresco. Pela primeira vez, eu estava livre do peso de ser tratada como uma conta bancária ambulante por pessoas que diziam me amar, mas só apareciam quando precisavam de algo.